noite. Boa noite. Paz de Cristo seja sobre a tua vida. Amém. Tenho percebido que Deus já vem falando desde o início dessa reunião com o teu coração. Estava meditando ali, até sair do lugar da sala lá da meditação e vim aqui para ouvir um pouco o que Deus estava falando. Perceber essa atmosfera da presença de Deus. Ver essas duas canções que foram ministradas, que fala sobre avivamento, gerar vida. E agora que fala sobre a pessoa de Jesus. Eu vejo uma testificação com que Deus tem falado no meu coração. Tenho refletido, o que eu vou compartilhar hoje é fruto de uma reflexão pessoal. Eu tenho buscado aplicar isso na minha vida, tenho buscado viver isso de todo o meu coração. Na verdade, tenho andado muitas das vezes pensativo. O quanto que eu tenho da manifestação da vida de Cristo Jesus em mim. O quanto que eu tenho da glória de Jesus em mim. Deus tem falado claramente no meu coração que esses dias o Espírito Santo tem nos despertado a irmos além, a vivermos uma realidade que muitas das vezes é ignorada por muitos e às vezes é desacreditada por outros. Uma vida onde eu posso ver realmente não só o fruto do Espírito Santo em mim, mas a manifestação dos dons do Espírito em mim. Onde eu não só tenho as verdades e os mandamentos do reino de Deus, mas eu vejo a manifestação do poder de Deus na minha vida. Onde há um equilíbrio entre a manifestação do caráter de Cristo, das virtudes de Cristo, mas também a manifestação da autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, principados, sobre o pecado em si. E eu creio que nessa noite, fruto até de uma leitura essa semana que eu tive, eu li um livro do Franco, um livreto antigo, Não Aceitando Viver Mediocremente. Quantos conhecem? Creio que está circulando aí no meio da turma. E esse livro me arremeteu a uma pergunta que eu queria te fazer nessa noite. O que você tem vivido hoje na sua vida é o que Deus sonhou e planejou para você? Queria que você olhasse para a sua vida agora. Independentemente do tempo de caminhada, se você nos visita aqui nessa noite, olha para a sua vida. Será que o que você tem vivido hoje, na tua vida, você pode dizer assim, não, eu tenho vivido o que Deus sonhou para mim. Eu tenho vivido o que Deus planejou para mim. E Deus colocava no meu coração claramente que Ele iria mudar vidas aqui nessa noite. Que Ele ia tocar aqui em corações nessa noite. Que Ele iria curar e libertar vidas aqui nessa noite. De sofismas, de cadeias. Muitos estão dentro de uma gaiola, como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, sendo que essa gaiola está aberta. Mas continua vivendo ali dentro daquela gaiola. Se acostumou a viver dentro daquela gaiola. E no entanto é só olhar para o lado e ver que a gaiola está aberta. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre como reinar em vida. Qual o desejo de Deus para mim e para você nessa noite? Queria que você abrisse Romanos 5,17. Se puder projetar, Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha para a pessoa que está do teu lado, se ela tiver sem Bíblia aí, compartilha com ela, no teu celular, no teu tablet, iPhone. Deixa ela participar dessa leitura. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diz assim comigo: reinarão em vida. Reinarão em vida. E ele diz: reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Aqui deixa claro que o Senhor, Ele não manifestou a sua graça, Ele não manifestou a sua justiça em vão. Às vezes a gente fala sobre reinar com Cristo. Inclusive a palavra que eu iria ministrar aqui nessa noite tinha muito a ver com a eternidade. Reinar com Cristo na eternidade, mas o Espírito Santo mudou. Mudou e começou a colocar no meu coração sobre reinar aqui, em vida. Reinar nessa terra. Reinar nesse corpo que nós habitamos. Reinar sobre o pecado. Reinar sobre as enfermidades. Reinar sobre as tentações. Exercer autoridade, porque em Apocalipse declara, lá no capítulo 1, versículo 5 e 6, você não precisa abrir, diz que Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino, Ele nos constituiu sacerdotes. Jesus, Ele teve uma vida aqui na terra. Ele teve obras que ele praticou aqui na terra. Se nós olharmos a vida e a obra de Jesus, isso precisa mexer com a nossa fé. Nós já sabemos que Jesus, ele é eterno. Sabemos que Ele é atemporal, Ele não tem tempo definido para Ele. Porque antes da fundação do mundo Ele já o era. Ele já te escolheu e me escolheu antes da criação desta terra. A Bíblia declara que o Verbo estava com Deus, Jesus. O Verbo era Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Jesus, Ele é eterno. Jesus não tem problema com o tempo. Nós é que medimos o tempo. Nós é que caímos e recomeçamos. Mas Jesus não tem problema com recomeços. Jesus, Ele apostou e recomeçou na humanidade. Será que Ele não vai recomeçar na tua vida? Será que Ele não vai reconstruir ou reescrever a tua história? Mas Jesus, Ele não é só eterno. Ele abriu mão da sua glória. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Ele se tornou homem e mostrou como nós deveríamos andar. Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala que Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma humana, a forma de servo, de escravo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou, por amor a mim, por amor a você. Jesus, apesar de ser homem, Ele foi santo, irrepreensível, em nada pecou. Na sua boca não se achou engano, erro algum. Ele foi santo, modelo para nós. Quantos me compreendem? Jesus, Ele começou a ter obras grandiosas aqui. Ele curou enfermos, libertou cativos. Suas obras foram grandiosas, foram tremendas. Ele ressuscitou mortos. Ele manifestou o seu poder, que opera hoje em nós. Ele confundiu sábios com o poder manifesto através do Espírito Santo na vida dele. Ele morreu na cruz por mim e por você. A Bíblia fala que Ele pagou um alto preço e te comprou com esse preço, o preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje o inimigo, ele não pode te tocar, porque esse sangue te comprou. Esse sangue te protege. Jesus, Ele morreu na cruz por amor a mim e você, mesmo nós somos pecadores. Ele nos amou primeiro, para que hoje nós pudéssemos ser livres. A Bíblia fala que a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da lei da morte. Jesus não só morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi lá no coração da terra, diz a palavra, e tomou as chaves da morte e do diabo, do inferno, das mãos do diabo. E hoje nós somos livres.
Hoje você está aqui nessa reunião, hoje você está aqui nesse ajuntamento para adorar a Deus, é porque Jesus um dia morreu na cruz e ressuscitou, e você hoje está livre para adorar Ele. Será que isso não mexe com a tua fé? Será que isso não mexe com os teus sentimentos? Será que isso não traz um entendimento, uma revelação de que Jesus morreu na cruz e foi liberado um poder lá naquela cruz que hoje te cura e te restaura? Amém ou não amém? Jesus venceu a morte, ressuscitou. E hoje nós podemos declarar: o nosso Redentor, Ele vive. O nosso Redentor, Ele vive. Você pode pegar aí Maomé, profeta do islamismo. Você pode pegar aí Buda. Eles morreram e não ressuscitaram. Mas nós servimos a um Deus que um dia morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou. E hoje Ele está vivo. Você crê nisso? Você crê de todo o teu coração de que o teu Redentor, Ele vive? Jesus venceu a morte, amados. Isso tem que mexer com a nossa fé. Isso tem que mexer com a nossa esperança. Se um dia hoje nós professamos uma esperança, é porque nós sabemos que Jesus foi exaltado, está à destra de Deus, e o nome dele está acima de todo nome. Nós precisamos saber quem nós temos crido. Paulo declarava: eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Há uma canção que a gente canta isso, né? Poderoso para fazer infinitamente mais. Será que você hoje tem se relacionado com esse Deus todo-poderoso? Esse Deus que a Bíblia fala em Filipenses que o nome dele está acima de todo nome, e que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é qualquer nome. Jesus não é qualquer Deus. Ele é o Senhor dos senhores. E um dia Ele voltará para te buscar e para me buscar, para nós vivermos com Ele, para Ele, eternamente, onde não haverá mais dor, quando não haverá mais tristeza. Hoje as pessoas se matam por causa do ouro, mas a Bíblia fala que na eternidade as ruas serão de ouro. O ouro estará debaixo dos nossos pés. Não haverá mais riqueza para disputar, porque como nós cantamos, Jesus é o nosso maior tesouro. Ele é tudo. Ele é tudo em mim. Ele é tudo em você. Mas eu volto à pergunta: será que o que você tem vivido hoje é o que Deus sonhou? É o que Ele planejou para a tua vida? Eu percebo que muitas das vezes nós vivemos aquém do que Deus quer. Eu percebo que muitas das vezes nós vivemos na média. Daí o livro, Não Aceitando Viver Mediocremente. Mediocremente fala de média, mediana. Uma vida mediana. Eu hoje tenho conversado com Deus. Eu não quero simplesmente viver um evangelho de boas palavras, de verdades absolutas, mas eu quero ver um evangelho que consiste poder para aqueles que creem. Você crê no evangelho? Você crê no evangelho do reino? Você crê nas verdades que libertam? Quantos ainda estão subjugados pelo pecado? Quantos ainda têm uma vida de tristeza, de amargura? Quantos ainda são cativos e vivem afligidos por conta de uma enfermidade, por conta de uma crise? Quantos de nós ainda não temos vivido altaneiramente como a palavra de Deus declara? Quantos me compreendem? Rapidamente nós falamos sobre a vida e a obra de Jesus. Mas o que nos impede de realmente vivermos, de reinarmos
em vida. Exercemos autoridade sobre demônios. Exercemos autoridade sobre o pecado. Temos uma vida cheia da expressão de Deus, da glória de Deus, da alegria, da graça de Cristo Jesus. Eu queria falar sobre 3 tipos de corações que nos impedem de reinarmos em vida. O primeiro coração é o coração incrédulo. A bem da verdade é que nós sabemos de tudo isso que Jesus fez. Nós sabemos aquilo que Jesus é, aquilo que Ele representa. Mas mesmo assim, muitas das vezes, nós não cremos nas suas promessas. Nós não cremos nas suas palavras. Veja bem, nós falamos muito sobre a queda do homem. Quando Eva pecou e desobedeceu a Deus. De cara nós tratamos o pecado como independência. De cara nós tratamos como pecado de desobediência. Mas escuta, antes de Eva desobedecer, antes de Adão desobedecer e andar independente, o diabo precisava de uma chave para poder entrar no coração de Eva. E essa chave se chama incredulidade. Porque a serpente chamou Eva e falou assim: é isso mesmo que Deus falou? Não comerás nenhum fruto aqui da árvore, dessas árvores? Satanás começou a querer jogar uma incredulidade no coração de Eva. E Eva disse: não, a gente pode comer, menos da árvore do bem e do mal. E o diabo continua: certamente não morrerás. Tentando gerar incredulidade. E por fim ele fala: se você comer esse fruto, Deus sabe que você vai ser igual a Ele. Realmente, o homem seria conhecedor do bem e do mal, mas ele manipulou a palavra para ela descrer e tomar a segunda atitude, que é a soberba e depois a desobediência. Para mim, a independência ela se resume nesses 3 pecados: incredulidade, soberba e desobediência. A pessoa anda independente, mas começa na incredulidade. O povo de Israel não conseguiu entrar no descanso do Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus que foi por conta da raiz de incredulidade nos seus corações. Dário falou sobre deserto na semana passada. A incredulidade nos mantém no deserto. A incredulidade faz com que nós não venhamos a reinar. Faz com que nós não venhamos a governar. Faz com que nós não venhamos a assumir esse papel de reis e sacerdotes. Quando agimos por incredulidade, andamos de forma independente e não desfrutamos a vontade de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, diz assim comigo, creia, que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Não basta somente a gente buscar, a gente precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que você precisa? Qual é o pecado que você precisa reinar? Qual é a porta que precisa se abrir? Qual é a enfermidade que precisa sair da tua vida? O que você precisa dentro do teu coração? Qual é o fruto do Espírito? Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas com fé. A gente precisa crer. Não pode haver incredulidade. Hoje o mundo, eu posso dividir, eu creio que o mundo está dividido em 2 classes. Aqueles que creem e os que não creem. Por isso que a palavra chama os incrédulos. Quem não professa fé em Jesus são os incrédulos. E a Bíblia deixa bem claro que Deus, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça para eles. Amados, a incredulidade é algo que nós devemos lutar dia após dia.
Constantemente nós somos bombardeados a andarmos pela razão, a andarmos pelos nossos sentimentos, a andarmos amedrontados, a andarmos com dúvida. Será que realmente Deus vai cumprir essa promessa? Será que realmente essa palavra vai se cumprir na minha vida? Porque parece que nós caminhamos com Jesus e Ele não tem todo esse poder. Parece que Ele não tem poder para quebrar as cadeias. Amém ou não amém? Ou você crê, ou você não crê. Não tem para onde correr. Diz para a pessoa que está do seu lado: ou você crê, ou você não crê. Não existe meio termo, amados. Não existe. O Evangelho, diz as Escrituras, o Evangelho, escuta, o Evangelho não consiste de palavras somente, persuasivas de sabedoria, disse Paulo, mas é poder de Deus, é poder de Deus para aqueles que creem. Se você crê, você tem que experimentar o poder do Evangelho. Não tem como você caminhar com Cristo e não provar do poder de Cristo. Eu creio que a manifestação da vida de Jesus tem essas duas vertentes. O caráter, as virtudes, mas o poder, a autoridade. O fruto do Espírito Santo em nós, os dons do Espírito Santo em nós. Em Marcos também declara que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome beberão até alguma coisa mortífera e não vai causar dano algum. Será que isso é uma realidade na minha vida e na tua vida? Será que você tem crido nesse Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê? Os sinais seguirão aos que creem. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. E eu quero entrar no segundo tipo de coração. É o coração dividido. Emerson falou aí na vigília, sexta-feira, falando sobre um coração que é todo entregue. Que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Que só assim nós o acharemos. Jeremias 29, 13. Escuta, todo coração que é fraco, sabe aquela pessoa que sempre está fraca? Possivelmente é um coração dividido. É um coração que não é entregue num todo. O próprio Jesus, ele fala que todo reino, toda casa dividida não subsiste. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. A divisão produz fraqueza. Se o teu coração ele é parcial, ele é dividido, não é num todo entregue ao Senhor, não é num todo entregue, sujeito à sua vontade, o teu coração possivelmente, consequentemente, vai se enfraquecer. 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração que é totalmente do Senhor é um coração forte. É alguém que tem um espírito inabalável. É alguém que realmente enfrenta as dificuldades e reina. Um dos maiores problemas que eu tenho enfrentado nos aconselhamentos são pessoas que querem curas, são pessoas que querem vencer o seu pecado, mas não querem entregar seu coração plenamente. Não são plenas. A Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. Nós devemos dar o nosso coração, nós devemos entregar o nosso coração para o Senhor. Nós devemos entregar o nosso coração, falar assim: vem cá, eu quero rasgar meu coração, quero que você venha me cuidar,
venha me aconselhar. Eu quero me ver livre desse pecado. Eu quero vencer essa circunstância. Eu quero ter um coração apaixonado por Jesus. Eu quero reinar em vida. Eu quero provar isso que o Tiago está falando. Não somente boas palavras, mas eu quero provar do Evangelho que é poder. Eu quero provar daquilo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso e é nossa herança. A Bíblia fala em Efésios que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Será que a tua vida retrata esse versículo? Uma vida repleta de toda sorte de bênçãos espirituais. O teu coração não pode estar dividido. Você precisa se entregar de todo o teu coração. Não tem como existir um reino onde há divisão. Como que você vai reinar se o teu coração é dividido, é parcial? Fique em dúvida entre as coisas do reino de Deus e os deleites, as preocupações, os prazeres deste mundo. Nós vemos na parábola do semeador que o que divide os corações são essas preocupações, esses deleites, são os espinhos que vão sufocando a semente do evangelho do reino. Jesus declarou certa vez que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Será que Jesus é o teu tesouro? Será que o teu tesouro está no reino de Deus? Ou você tem corrido atrás do vento? Você tem buscado incansavelmente as coisas desse mundo, tentando se saciar, tentando preencher o vazio do teu coração, onde somente uma pessoa pode preencher: Jesus. Jesus quer que nós venhamos segui-lo de inteireza de coração. Eu falei de um tipo de coração, o coração incrédulo. Falei agora sobre o coração que é dividido. E eu queria mencionar o terceiro coração, que é o coração infiel. Por que o coração infiel? Existe um princípio ligado à fidelidade, amados. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Muitos querem dar uma pernada em Jesus. Já querem reinar sobre muitas coisas. Já querem obter muitas vitórias em suas vidas. Mas a Bíblia diz que se com Ele morrermos, com Ele reinaremos. Nós precisamos morrer para o nosso egoísmo, que muitas das vezes é a causa da nossa infidelidade. Na parábola dos talentos, quando aquele homem distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, aquele que recebeu 1, pegou o talento e enterrou. Quando o Senhor veio prestar contas com aquele servo, ele falou: servo mau e negligente. Negligência fala daquilo que eu e você sabemos o que temos que fazer. Sabemos qual caminho trilhar. Sabemos qual atitude tomar. Sabemos qual é o nosso posicionamento. Mas deixamos de fazer. Preocupados conosco. Alguém que se preocupa consigo mesmo. Seja focado nos seus próprios interesses. Seja por medo, por insegurança, até por preguiça. Não vou fazer isso não, que vai dar trabalho. Isso fala de negligência. A negligência nos leva à infidelidade. Seja fiel ao que Deus tem direcionado para você. Seja fiel ao que Deus tem sugerido para você, aconselhado você fazer, ao caminho que Ele tem te dado. Não tem como nós reinarmos sobre muito, se nós não reinamos sobre o pouco. Exemplo, se você quer experimentar do poder de Deus na tua vida, você precisa ser fiel em coisas básicas, como por exemplo, uma vida de oração. Como experimentar o poder de Deus sem buscá-lo
numa vida cotidiana de oração? Quantos querem provar de uma restauração familiar, uma restauração no seu casamento, mas não consegue liberar perdão para alguém que foi injusto com ele? Eu preciso andar no pouco. E na medida que nós vamos reinando no pouco, Deus vai colocando a gente sobre o muito. O problema é que muitas das vezes nós já queremos reinar sobre o muito, sem sermos fiéis no pouco. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. As bênçãos do Senhor não são para ser perseguidas por você. As bênçãos do Senhor te alcançarão, diz a palavra. Você tem que ser fiel a Deus. E as bênçãos dele vão indo atrás de você. Será que hoje você pode olhar para dentro de si e falar: a minha vida tem sido acumulado de bênçãos? Ou você tem andado subjugado? Ou você tem andado de cabeça baixa? Você tem andado debaixo de tristeza, com um coração amargo, vivendo em cadeias emocionais, cadeias espirituais? Ou você tem manifestado essa vida de Deus àquelas pessoas que estão ao teu redor? Aqui nós adoramos, levantamos nossas mãos, mas como que as pessoas têm te visto no teu dia a dia? Como tem sido a tua postura no teu trabalho? Será que as pessoas que estão ao teu redor, na tua vizinhança, ela olha para você e vê realmente algo diferente em você? Ou será que o evangelho que nós temos vivido é um evangelho discursado, com palavras bonitas, mas na prática não está coerente com o que aquilo nós declaramos? Tiago fala: mostra-me a tua fé sem obras, e através das minhas obras mostrarei a minha fé. Quantos me compreendem? O que você tem vivido hoje é o que Deus sonhou para você? Ou você tem olhado para dentro de si e falado: puxa vida, eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso continuar vivendo abaixo da média. Eu não posso continuar vivendo nem na média, nem na mediocridade. Porque a Bíblia declara que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É nele. Somente nele nós podemos vencer o mundo, esse sistema corrupto. Podemos vencer o pecado. Podemos vencer as aflições. Tem de bom ânimo, como Jesus falou, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como está a tua vida? Você se vê desfrutando do poder do Evangelho? Você se vê desfrutando dos dons do Espírito Santo? Você se vê desfrutando da autoridade em Cristo Jesus de pisarmos serpentes e escorpiões, como diz a palavra? Ou você tem levado uma vida amedrontada, uma vida tímida, uma fé que regride? Ou você tem avançado de glória em glória, a imagem e semelhança de Jesus, sendo, como diz aquela palavra em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Eu queria que você começasse a refletir no teu relacionamento com Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora.
Deus quer tirar o coração incrédulo da tua vida nessa noite. Deus quer tirar todo o coração dividido e dar um coração pleno. Todo o coração infiel e dar um coração perseverante. Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus.